Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast de quem ama aprender e ensinar a Bíblia. Eu sou o pastor Edvanei e tenho o prazer de estar aqui com vocês mais uma vez para nós conversarmos acerca da palavra de Deus, principalmente trazer ensinamentos para a sua vida. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu quero pedir para você fazer o seguinte: você está aqui? Já faz a sua inscrição no nosso canal. É importante que você faça a sua inscrição para que você tanto tenha em primeira mão os conteúdos que nós disponibilizamos, e também é importante que você acione o sininho das notificações. Por quê? Não somente ter o acesso ao canal, mas também receber as notificações do YouTube toda vez que tiver um conteúdo novo. Eu sempre reforço que também é necessário você curtir, comentar e compartilhar. Você vai ver aqui que durante a nossa conversa, muitos insights vão aparecer, muitos insights o Senhor vai conduzir, e você pode ter uma caneta, um papel para você anotar. E faça o seguinte: teve algum insight, teve aqui alguma informação interessante, você vai no comentário e copia, escreve lá, uma maneira de você fixar aquilo que nós estamos aqui conversando, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Mais pessoas precisam ficar sabendo daquilo que está acontecendo aqui no CDcast, podcast de quem ama aprender e ensinar a Bíblia. Hoje nós estamos recebendo aqui um pastor convidado, um professor da Palavra de Deus, mas ele faz parte do crente docente também, e eu quero que você está aí, que você possa receber aqui conosco hoje o pastor André William. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Prazer. Saudações, meus irmãos. Saudações do crente docente também, né? É um prazer estar aqui. Agradeço ao pastor Edvanei pelo convite. É sempre bom cooperar, contribuir, participar com o crente docente. Esse movimento que só cresce para a glória de Deus, que dá publicidade à palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. E hoje falaremos sobre Elias. Eu acabei não falando aqui, pessoal, vocês estão vendo aí que nós estamos conversando acerca de alguns personagens muito importantes do Antigo Testamento, mas de uma maneira aqui bem leve e instrutiva. Já que o pastor André já deu aqui, né, essa informação, é uma deixa aqui para nós começarmos a nossa conversa. Eu confesso para você que Elias é um personagem tremendo. A vida de Elias, ela mostra pra gente coisas interessantes, e principalmente, talvez, o pastor André, um marco assim que eu sempre olho para a vida de Elias é a questão relacionada à sua autoridade. Mas eu vou deixar que o pastor André William possa trazer aqui um apanhado, um pouco de alguns aspectos da biografia de Elias, para depois a gente entrar aqui numa conversa. Então é sempre importante que nesse início a gente ter esse apanhado sobre a vida de Elias. Não sei, pastor André, que você pode falar sobre Elias assim como um caráter introdutório para o pessoal. É isso mesmo, pastor Edvanei. Eu gosto de dizer que Elias é tão extraordinário, tão acima da média, que a Escritura faz questão de dizer que ele era um homem normal. A Bíblia diz: Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, coloca no mesmo patamar que cada um de nós. Mas orando ao Senhor, pediu para que não chovesse, e o Senhor respondeu a sua oração. Ou seja, se a Escritura se dá esse trabalho de dizer que esse personagem era um ser humano comum, é porque os seus feitos, os seus atos são extraordinários. E a vida de Elias tem essas marcas. São eventos que diferem daquilo que é rotineiro, daquilo que é convencional. É um profeta, como houveram outros tantos profetas na Escritura, mas Elias tem um destaque. O modo de operação, a forma como Deus utilizava Elias se destaca dentro das Escrituras. Obviamente, nós vemos esse formato de operação de poder intervir no curso natural da natureza em outros profetas, como foi Moisés, trazendo as pragas sobre o Egito, para abrir o mar, para abrir a terra, quando os contendentes morrem. Nós vemos Samuel lá em 1 Samuel 12 orando, e o Senhor troveja e faz chover fora da época que era adequado chover. Mas Elias, todas essas manifestações, elas são em confrontação a um estilo de vida de idolatria que vigorava naquele tempo. E parece que Elias tinha muito isso, ele acreditava que esse fardo de restauração estava sobre ele. É o que ele diz no Carmelo.
Deus pega esse indivíduo lá do outro lado do Jordão, lá em Gileade, na inexpressiva Tisbe, e faz ele encarar o rei e todo o sistema religioso, político, militar que dominava naquela época pelas mãos do ímpio Acabe, e coloca para confrontar. E Elias, ele carrega esse fardo de restaurar o profetismo dentro de Israel, o movimento profético, e todos os passos dele, a Bíblia dá muito detalhe, tanto na sua escapatória para fugir das mãos de Acabe, a provisão que Deus deu por através dos corvos, da viúva, do anjo, todas essas assistências a Bíblia detalha muito bem, dando a entender o nível de importância que esse personagem tem dentro da Escritura. O que nós veremos aqui a seguir é que Elias, ele desencadeia o movimento profético em Israel. Ô, pastor, só aqui te cortando, esse movimento desencadeado pela autoridade de Elias, que Deus concede a ele, isso por conta de um descrédito em relação a esse movimento profético, ou por conta, e aí obviamente, né, a questão da idolatria, apostasia, isso tem um impacto no movimento profético. Eu diria aí que pode se haver um lastro dentro desse cenário, e Elias surge como esse remanescente, talvez, ou alguém que é uma bandeira expressiva desse movimento profético em Israel. Sim, sim, a preocupação de Deus na entrada de Israel na Terra Prometida, a primeira preocupação é justamente essa, a idolatria, né? Lá no Decálogo, lá, Êxodo capítulo 20, o Senhor diz: eu sou o Senhor Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então era a preocupação inicial de Deus. E qual a forma de Deus para exterminar esse risco de contágio pela idolatria? É exterminar os povos, os cananeus que estavam ali. Mas nós vemos, principalmente no livro de Josué e Juízes, que o povo vacilou nesse aspecto, né? Então essa influência cada vez ficava mais forte, ao ponto de ter uma virada mesmo naquilo que era entendimento do povo. O povo começa a rejeitar ao Senhor e rejeita os seus profetas, que são os canais. Aí Deus tem que reacender essa lamparina no meio dessa escuridão que é a idolatria, que é Elias, que vai levar esse candeeiro de Deus no meio do povo. Fala, você mencionou aqui, né, como a menção de Elias como um homem normal. Eu, assim, penso que é como se o Senhor se preocupasse, né, vamos dizer assim, no sentido até de quem faz a leitura do texto. Ao mesmo tempo que há uma preocupação em relação à idolatria, quando há essa menção da vida normal de Elias, mesmo ele fazendo todas essas questões que envolvem o sobrenatural de Deus, é como se Deus apontasse para nós hoje, leitores, que, de fato, aquilo que está em Elias é que faz com que todo esse movimento aconteça, e não a vida de Elias. Talvez uma ideia de Deus apontar para a gente tomar cuidado até com o que a gente vê na vida de pessoas que às vezes possuem, né, um dom, possuem uma vida onde se manifesta o poder de Deus, mas que são homens normais e todos eles sujeitos às mesmas coisas que nós somos sujeitos, né? É correto. Elias, nessa apresentação que eu tento apresentar Elias, né, perdoa a redundância, ele não cumpre o rito tradicional das escrituras, que é fulano, filho de ciclano, da tribo tal. A gente não vê esse destaque na vida de Elias, ou seja, era um dentre tantos moradores de Gileade, só que por causa da sua fidelidade, da sua perseverança em servir ao Senhor, ainda que a tendência não fosse essa, o culto a Jeová e a Yahvé já praticamente havia sido abandonado, ele se coloca como um homem da restauração. Deus o faz atravessar o Jordão para ir ao outro lado para confrontar Acabe e Jezabel. Aí você falou de Jezabel. É impossível falar da história de Elias e falar desse período aqui que está inserido a história de Elias. É impossível a gente não falar de Jezabel e falar de Acabe, porque eles são figuras importantes para pensar nesse cenário. Quando a gente vê a Bíblia até narrando sobre Acabe, a gente for estudar os reis aqui, a gente vai ter uma ideia clara que Acabe foi assim um alto nível de
em relação à questão da idolatria, é como se fosse o atolar mesmo o pé na lama aqui, total. E Jezabel é uma figura que transita nesse cenário aqui com grande influência, né? Sim, sim. A conjuntura ali era terrível. Tá um texto aqui de 1 Reis 16, verso 25, que vai vai fazer uma síntese do pai de Acabe, Omri. A Bíblia diz assim: Omri, porém, operou o mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos que estiveram antes dele. Esse é um texto bom para você entender a realidade, a conjuntura espiritual daqueles dias. O Reino Norte é marcado por golpes, por conspirações, e Omri é um que vence um período de aproximadamente 6 anos de impasse de quem governaria. E governando, ele funda a capital Samaria, se estabelece política e militarmente, né? Se consolida. Só que a Bíblia sintetiza a vida dele nesse texto: fez pior do que todos que o antecederam. Existe uma evolução na idolatria da história de Israel. Nós vemos que nos dias de Salomão ela é permitida. Nos dias de Jeroboão, aí na separação dos reinos, ela é institucionalizada. E nos dias de Acabe e Omri, ela é promovida, ela é estimulada. Ela é quase que obrigatória por através de Jezabel. Só que esse Omri, o que ele faz? Ele faz com que o seu filho se case com Jezabel, que é filha do rei dos Sidônios, Etbaal. A palavra Etbaal significa junto a Baal, unido a Baal. Então o pai de Jezabel era um representante de um ídolo, de um deus estranho, a qual o Senhor havia determinado que Israel não devia adorar. Então essa aliança, essa junção de Jezabel e Acabe dá muito poder militar a Acabe. Acabe nós podemos colocá-lo no rol dos grandes guerreiros da história de Israel, junto com Davi, junto com Josué. É que nós olhamos o texto na perspectiva profética, obviamente para condenar os atos dele, mas numa perspectiva histórica, ele foi muito vitorioso. Os outros reis temiam ele. Prova disso lá que em 1 Reis, capítulo 20, a Bíblia diz que Ben-Hadad, que era rei dos assírios, que depois vai se levantar como um grande império, faz uma aliança de 32 reis para tentar se opor a Acabe. Quando Obadias, que é servo do rei Acabe, vai atrás de Elias, a mando do rei, porque queria caçar Elias por causa daquela palavra profética de que não choveria sobre Israel, a Bíblia diz que o método de Acabe era de constrangimento e ameaça a outros reis. Obadias os forçava, os constrangia a dizer: olha, Acabe está querendo saber onde está Elias, você não está escondendo o inimigo número 1 do rei Acabe? Ou seja, você não vai ficar numa boa situação se você se opor a Acabe, por causa da sua força militar. Então ele se consolida, ele se fortifica. Só que por trás disso, algo muito mais poderoso, que é o poder espiritual. Na perspectiva política e militar, Acabe tinha o poder, mas na perspectiva espiritual, Jezabel governava. Jezabel, uma influência espiritual, né? Maléfica. Sim, e alianças espirituais, elas influenciam e por vezes determinam o rumo de toda uma realidade. E Jezabel nós podemos colocar assim, como espírito de domínio. Se puder me ajudar num texto aí de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, para a gente conseguir discernir o impacto da influência dessa personagem. A gente está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Pode ler, por favor? Tá, aqui eu tô, só para falar pro pessoal, tô aqui com a NVI, nova versão internacional, uma versão mais interpretativa, talvez vai facilitar você. E o pastor André, que salvo engano, ele tá com a King James, tá? Se dá para você fazer uma comparação, se tiver com a Bíblia aí. Diz assim o versículo 20 do capítulo 2 de Apocalipse. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos santificados aos ídolos. Então, nós estamos muito tempo depois da vida dessa
perversa mulher, né? Isso mostra como é que é um espírito de domínio. Acabe, ainda que fosse o rei, o mandatário número um, tinha ações que fica bem claro na escritura que quem orquestrava era Jezabel. A morte de Nabote é um exemplo disso. Então, quando nós falamos de espírito de Jezabel, nós estamos falando de um espírito que tem regência, governo, poder de influência. Isso na escritura é muito evidente. Às vezes nós não discernimos a realidade espiritual de um lugar por desprezar isso. Mas isso é algo que a Bíblia não despreza. Dominadores. Espíritos que têm poder de influência, de determinação em um lugar. Essa é a realidade espiritual na qual nós estamos inseridos. Um exemplo disso é Gadara. Quando nós olhamos Gadara, onde Jesus vai lá libertar aquele homem gadareno que estava possesso por legiões. Olha a descrição que a Bíblia faz do lugar. É um lugar do qual um ex-demoniado não quer viver mais. Ele quer sair dali. É um lugar onde as pessoas não querem que Jesus fique. Diz, saia daqui. Ou seja, olha quão terrível é a realidade espiritual daquele lugar. E, principalmente, é um lugar do qual os demônios não querem sair. Eles falam para Jesus, não nos retire daqui. Permita que a gente entre nos porcos. Um imã de demônio. Então. E existe, às vezes nós olhamos realidades particulares, assim, situações bem específicas, nós vemos que tem lugares, nações, bairros, às vezes ambientes totalmente dominados por uma forma de pecado, prostituição, idolatria, corrupção. Isso são formas de operações satânicas. Literalmente, o que a Bíblia nos diz sobre um abismo chamar outro abismo é real. Quando eu falei aqui que é um imã de demônio, é porque as ações demoníacas e essas influências malignas, elas são de fato atraídas por legalidades espirituais. Então, a legalidade espiritual, ela faz com que possa haver essa atração da imoralidade, da depravação. Então, toda quebra de princípio, né, espiritual gera uma possibilidade de aproximação de demônios. Voltando só aqui, é interessante fazer uma aplicação ou até uma reflexão sobre os dias de hoje. O pastor André falou aqui que Jezabel ela influenciava num cenário religioso e espiritual, principalmente, talvez seria essa a palavra, influenciava num cenário espiritual dentro de uma conjuntura institucional. E aí, eu não vou falar isso aqui agora não, mas daqui a pouco acho que a gente provavelmente vamos chegar aqui na parte das palavras de Jezabel para Elias, mas só daqui a pouco. Mas você vê o poder institucional para poder fazer com que a idolatria ela fosse aqui um parâmetro para o ambiente social daquela época. Como o pastor André falou, antes ele era permitido. Aí se você pensar nos dias de hoje, você vai entender isso aí. Olha, antes era permitido. Olha, agora já está institucionalizado. Daí a pouco vão te obrigar a fazer. Nós tivemos agora recentemente uma situação de uma luta de boxe, né, né, eu não consigo nem aqui raciocinar para falar isso direito, porque é uma vergonha, né, literalmente um safado que ali dito como uma lutadora trans batendo literalmente numa mulher. Qual é a representatividade daquilo dali? Legalidade no mundo espiritual, né, quebra de princípios, ao ponto de se institucionalizar uma prática de uma atividade esportiva onde um homem luta com uma mulher. Das mesmas pessoas que defendem ou dizem defender as mulheres, né, com a ideologia do feminismo, é muito antagônico isso. Aí você vê como que é uma ordem natural do que acontecia aqui nos tempos de Elias, a ideia de que é permitido, olha, é permitido, faça. Daí a pouco, isso é institucional, então o Comitê Olímpico Internacional vai permitir uma luta dessa. Daí a pouco, o que vai acontecer? Você vai ser obrigado a essas práticas, você vai ser obrigado a ter que concordar com tudo isso. Então aí é para você fazer uma ponte entre a vida aqui do personagem e o cenário social com o que a gente vê nos dias de hoje. Um homem certa feita disse que pior que a profanação do sagrado é a sacralização do profano.
Ou seja, pior do que você corromper aquilo que é santo é você pegar aquilo que é profano e querer chamar aquilo de santo. Isaías no capítulo 5, versículo 20, é um texto que eu acho que fala muito para o nosso tempo. Ele diz: ai dos que chamam bem de mal e o mal de bem, a luz de escuridade e a escuridade de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. O nosso erro é achar que o pecado é só uma realidade particular, pontual, que pode ser praticada e não vai contagiar a totalidade da vida humana. Mas Jesus deixou muito claro que o pecado ele caminha para uma evolução. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que Jesus está falando? Por causa da prática em oposição a Deus, os sentimentos dos homens será corrompido. Romanos capítulo 1 vai dizer: e por não se importarem em conhecer a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer toda sorte de maldade. Aí ele vai listar lá. Ou seja, o que está acontecendo neste tempo e aconteceu nos dias de Elias é que a corrupção moral causou a corrupção intelectual. Ou seja, abandonaram Deus que os tirou do Egito, que era o caminho natural, serem gratos ao Deus que tirou da terra da servidão, que havia jurado dar a terra a Abraão, Isaac, Jacó, seus descendentes. Não, abandonaram isso e por causa dos pecados se entregaram à idolatria. Agora, o pastor André, o fato que aí a gente tem que trazer para os dias de hoje também, né? A gente vê muita gente assim, com aquela ideia fatalista em pensar na volta de Cristo. Tem pessoas pensando na volta de Cristo como um ato fatalístico, no sentido de, esse mundo não dá mais, então Jesus volta logo. Então assim, eu abro mão de qualquer posicionamento na terra porque eu estou esperando a volta de Jesus. Mas você, primeiro, que somente ao Pai cabe saber acerca desse momento, né? Desse marco do que a Bíblia nos apresenta sobre a volta de Cristo. E segundo, que se você está aqui nessa terra, você tem algo para desempenhar, inclusive de marcar a posição e influência. Você está vendo a vida de Jezabel como uma influência negativa. Será se nesse cenário não há as influências positivas? É aí onde eu quero perguntar aqui para o pastor André. O fato é que Deus vai levantar Elias aqui nesse cenário. Como você falou aqui no versículo 1 do capítulo 17, ele é apresentado só como esse homem de Tisbe, em Gileade. Não tem muita menção da sua genealogia, da sua descendência. Não há muito sobre esses detalhes aqui. Mas, basicamente, ele vai entrar aqui no cenário bíblico como um homem de grande autoridade. Né? Um marco aqui, ele diz aqui a Acabe, logo no versículo de número do capítulo 17. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha a responsabilidade que Elias chama para ele. Eu tive a oportunidade em 2023 de estar em Israel e estivemos lá no Monte Carmelo. E aí é interessante que a Bíblia já é viva, né? Ela já é uma palavra viva. Quando você está no cenário que é apresentado nela, o negócio fica mais interessante ainda. E aí, o pastor André, eu tive lá no Monte Carmelo, estava pensando, né? Como eu falei no início, para mim, a marca de Elias é a autoridade que Deus deu a ele, isso não tem como discutir. Mas ele é esse homem levantado no cenário com uma grande influência. Eu queria saber qual o impacto desse ministério de Elias nessa influência, porque aqui não sei se a palavra seria essa, mas a busca por um reavivamento do povo. Como que seria essa questão? Sim, perfeito. Foi lido esse texto aí de 1 Reis 17:1. Eu queria só pontuar ele aqui como é que ele se encontra na King James. Diz assim, nas palavras de Elias: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual eu me ponho de pé. O texto, aqui a apresentação que Elias faz de si próprio é muito categórica. Eu me posiciono diante de Deus. Se por um lado nós vemos esse cenário de Acabe, Jezabel, essa aliança militar, Reino Norte e Sidônios para dominar aquele lugar, ainda que às custas da corrupção espiritual de toda uma nação, Deus também tinha os seus.
e Elias surge. Elias, ele tem essa marca de um ministério forte, poderoso. Eu gosto de colocar os profetas na escritura como leões de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 vai dizer que Deus não fará nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. O verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou Deus, quem não profetizará? Olha o paralelo que o profeta faz. É como o profeta é como aquele que ouve o rugido de leão. O Senhor fala ao seu coração e é algo que não pode ser contido. Eu gosto de dizer que os próximos movimentos de Deus na terra já está no coração dos profetas. E ele se posiciona. Porque a voz do Senhor está gritando dentro dele. Provérbios 30 vai dizer que o leão mais forte, por nada, torna atrás. Então esse ministério profético é um ministério de coragem que vai adiante. Ainda que a oposição seja maior do que Elias. Mais forte, mais vigorosa, mais consolidada. Só que Elias se posiciona. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de um que se posiciona. Sobre Elias estava a autoridade para mudar a realidade espiritual de Israel. Eu gosto de colocar como ele é um fenômeno que desencadeia o movimento profético, ou reaviva o profetismo em Israel. Quando nós vemos os grandes profetas escriturísticos, principalmente, né? A gente tem Eliseu, que a gente sabe que foi o herdeiro legítimo de Elias, mas temos os profetas escriturísticos. Imediatamente posterior a Elias, nós temos Oséias, principalmente Jonas, Joel. Ou seja, nós vivemos um período que Samuel foi um grande profeta e depois veio o período da monarquia unificada em que os profetas estavam no palácio. Então o rei queria consultar o profeta, estava lá, Natã, Gade. Ele tinha uma função institucional. Né? Depois até Aías, aí já um pouquinho na separação, Semaías, profetas estavam bem próximos. Mas o que nós vemos principalmente no Reino Norte é que os reis romperam com o Senhor. E já que os reis romperam com Deus, os profetas romperam com o palácio. A gente já não achava mais os profetas no palácio, achava nos montes, nas cavernas, Elias no deserto. Ou seja, mas estavam lá. Em algum momento, em alguma situação, Deus iria provocar, iria bradar no coração deles para que fossem confrontar. Então Elias, ele aparece e depois de Elias nós vemos a restauração do movimento profético. Tanto que já no finalzinho do ministério de Elias o que surge? Escola dos profetas. Né? Algo que a gente tinha lá no dia de Samuel, Arraial dos Profetas. Então tem lá o lugar onde os profetas ficam. Mas depois Jezabel veio perseguindo. Volta à essência, né? Jezabel veio perseguindo, veio matando. Obadias tem que esconder alguns. Outros são suprimidos, outros são corrompidos até também. Os que são antipáticos a Acabe, é o caso de Micaías. Só que aí Deus tem os dele, né? Escondidos, guardados, para no momento oportuno fazer a grande reviravolta. Como aplicação a gente pode colocar isso. Ainda mais que, como você falou de realidade, né, dos últimos dias, ainda mais que haja um contágio provocado pela impiedade, por toda a corrupção espiritual, neste mundo, Deus ainda tem os seus. Nesta hora, Deus ainda tem um povo que é chamado pelo seu nome. E a palavra de Deus é para que nós resplandeçamos no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual nós resplandeçamos como astros, como a luz é acendida no meio da escuridão. Muda tudo. Assim é o papel profético de Elias e assim deve ser o nosso papel profético neste tempo. É isso que eu ia falar com o pastor André aqui, né? Como que você vê esse cenário atual, né? Já que eu já mencionei aqui que muitas pessoas têm se esquivado de gerar, através das suas vidas, esse posicionamento. Então, não sei, André, como você vê os dias de hoje. Nós temos aqui no Crente Docente orado muito por um avivamento através do ensino bíblico, no sentido de que as pessoas estão cegas, literalmente cegas e cauterizadas. É como nesse período mesmo. Eu não sei, André, o que você pensa sobre esse cenário nos dias de hoje. Você falou aí sobre Deus ele guardar, trazer novamente à cena esses homens, porque a vontade de Deus ela vai prevalecer, né? O mundo pode estar na iniquidade, mas Deus ele vai sempre marcar a história com homens, né? Com autoridade que ele vai conceder para poder ser um farol nesse tempo, para poder
a palavra ser pregada, para alcançar, né, vida de pessoas e salvação, porque ele vai franqueando, né? A salvação vai franqueando a possibilidade de transformação. Não sei o que você pensa disso nos dias de hoje. A gente sabe, né? Nós somos pastoreados por alguém que tem um ministério profético, e só que às vezes eu penso que o povo precisa acordar para essa voz profética, para essas vozes que Deus tem levantado nesse tempo. Vamos unir aqui as duas coisas. Até porque o texto que foi lido de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ele fala justamente isso. De Isabel que se diz profetiza e que ensina. Ela tinha um ministério profético e sacerdotal. Ela era sacerdotisa de Baal. Às vezes nós temos essa obrigação de focar nessas duas coisas. No ministério profético, de posicionamento, mas também de ensino. O profeta ele via para romper, para quebrar uma realidade que havia se consolidado em Israel. Só que o ensino era para consolidar. E toda vez que o ensino é ignorado, o povo entra em corrupção espiritual. A Bíblia diz o seguinte lá em Oséias, aquele texto famoso: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. A sequência do texto: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Pelo fato do sacerdote desprezar e ensinar o povo o conhecimento de Deus, o povo será destruído. Jesus falou um texto que a gente usa muito, João 8,32, mas ninguém olha o versículo 31. Se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente serei meus discípulos. As pessoas falam, né? A verdade liberta. Okay, mas não basta apenas a exposição da verdade. Conhecer a verdade. A gente sempre traz essa ideia, acho que até falei aqui em outro programa, sobre isso. Falei, olha, cara, pensa um pouco sobre o que é conhecer, né, principalmente no Antigo Testamento, a ideia de elevar a uma outra pessoa a intimidade, né, a proximidade. E aí você pensar, caramba, conhecer a verdade. Você precisa ter intimidade com Deus para você conhecer a intimidade. E aí a permanência é que vai trazer essa estrutura aí combativa e Elias, influência. em cuja presença eu estou, em cuja presença eu tenho andado. Eu tenho andado na presença do Senhor. Olha esse podcast aí, rapaz, dá um... não tem um negócio aqui, que isso aqui, ó, desdobra esse texto lido aqui em Apocalipse sobre Jezabel. A Bíblia aqui é muito clara, mostra aqui a ideia do ensino. Sim. Usando para uma questão contraditória à nossa fé, mas a ênfase para que o ensino seja um fator de construção de uma ideia. Algo que eu gosto muito de falar, a minha esposa ela ministra para as crianças, eu gosto muito de falar que existe duas frentes, falando sobre ensino especificamente, que nós temos que militar. É de formação e de transformação. Quando você tem uma criança, quando você tem um infante, um pequeno, você forma. É massinha de modelar a cabeça da criança. A forma que você quer, você dá. Só que depois que é adulto, adquiriu os seus vícios, seus hábitos, construiu o seu conhecimento ao longo da vida. Aí o trabalho do evangelho é de transformação. É de quebrar esses sofismas, essas ideias que foram estabelecidas. E tanto a formação como a transformação se fazem pelo ensino. Necessariamente. Tanto a formação quanto a transformação se fazem pelo ensino. Necessariamente. Paulo no Instagram essa Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo raciocínio à obediência de Cristo. Qual a ideia do evangelho? É tornar a nossa mente escrava da obediência de Deus, de maneira que todo pensamento seja submetido ao Senhor. Isso só interiorizando valores, mediante o ensino da palavra de Deus. Gente, vou dar aqui um recado para vocês, sempre um momento aqui de um recado importante. Você sabe que o Crente Docente atua como um movimento de ensino bíblico. Então você que está aqui participando, está acompanhando, aqui nós exposamos a palavra de Deus com esse caráter pedagógico, esse caráter didático, até nas nossas conversas. E o Crente Docente, ele tem um espaço
que hoje ele funciona como um espaço de possibilidade de agregar pessoas que tanto querem apoiar o crente docente, quanto também querem adquirir conhecimento. Nós temos a Sala VIP. Sala VIP é um ambiente virtual onde diversas temáticas bíblicas são tratadas, diversos materiais são disponibilizados lá. Então a gente está falando aqui sobre Elias. Nós temos, por exemplo, uma sessão somente com os profetas maiores, por exemplo. Então, quer dizer, você vai querer estudar os profetas maiores, tem lá várias aulas sobre os profetas maiores, aulas introdutórias sobre a temática. Eu não sou um exemplo para você, só pensando aqui a ideia do Ministério Profético de Elias e falando o que nós temos lá. Temos materiais de escatologia, de liderança cristã, tem materiais didáticos, materiais pedagógicos. Mais recentemente, agora nós começamos a colocar materiais também para as pessoas que trabalham com ministério infantil. É uma gama de materiais. E se você quiser participar da Sala VIP, ela funciona através de um investimento numa assinatura, ok? Aqui na descrição do nosso podcast e também na tela tem o QR Code para poder você fazer a sua assinatura na Sala VIP. Se você entrar e você vai ver, se você fizer a assinatura anual, salvo engano, você vai perceber que dá menos de R$20 por mês para poder você participar. Em outros programas aqui, eu nem falei o valor, porque ele é simbólico, o preço é simbólico pelo valor do material que tem lá. Então, se você assim optar, e eu tenho certeza que isso é um investimento para a tua vida, e você pode ir no QR Code na tela, ou na descrição também você vai encontrar o link para poder você fazer a sua assinatura na Sala VIP, esse ambiente virtual e exclusivo para pessoas que querem aprender a palavra de Deus, que querem ensinar a palavra de Deus. E lembrando, todo curso, todo material, todo e-book, todo livro, qualquer coisa que você adquire do crente docente, você está diretamente investindo em um movimento de ensino da palavra de Deus. Tudo isso aqui que a gente está fazendo, que nós precisamos avançar em relação a muitos cenários, e tudo que está sendo possível ser feito é porque você assiste, porque você comenta, porque você compartilha, porque você adquire os cursos, porque você investe na obra de ensino bíblico, tá bom? Então, você é o nosso convidado para poder fazer parte da Sala VIP, tá bom? QR Code na tela ou link na descrição. E aqui a gente precisa continuar. Hoje aqui o podcast, igual já teve alguns aqui que eu falei, se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando, porque de fato é uma bênção. Agora, André, veja bem, esse aspecto relacionado ao ministério de Elias, ele vai ter alguns momentos específicos. E aí, a gente precisa entrar naquele cenário. A gente não tem como entrar em tudo aqui, óbvio que a gente tem que clarear algumas coisas, mas veja, nós temos o cenário emblemático de Elias e os profetas de Baal. Esse aqui é sensacional, porque é de fato, né, o pessoal que gosta muito disso, né? É a guerra do bem contra o mal, né? O pessoal tem muito isso daí, mas aqui é uma verdadeira prova, né? Um embate em relação ao poderio espiritual. Isso aí tem uma história interessante, né? Sim, sim. Até porque havia a crença de que Baal era o deus da tempestade, né? Então, se vem chuva, se tem raios, é porque Baal está mandando, né? Só que a palavra de Elias é justamente essa: não vai chover, nem orvalho. Ou seja, cessa todo o cultivo, toda a produção de alimentos, os animais vão morrer de sede e de fome, porque eu estou profetizando. E Elias ora dentro da escritura, né? Isso já era algo que Deus já havia deixado lá no livro de Deuteronômio como advertência: se o povo pecasse, Deus tornaria o céu como bronze e não choveria sobre a terra. Então Elias vai por 3 anos e meio se escondendo, à medida que o Senhor vai providenciando um lugar para que ele estivesse. Só que chega um momento que Deus fala: olha, apresenta-te a Acabe, porque eu vou mandar a chuva sobre a terra. Aí tem o desafio do Carmelo. Se fosse um filme, esse seria o clímax, né? O ponto alto, o desafio. Elias contra todos os outros, todos contra Elias.
ele não estava intimidado, né? O que a gente vê é que ele se apresenta a Obadias, que era o servo que naquele dia saiu para procurar água para os animais. Ele viveu 3 anos e meio procurando Elias. No dia que ele não sai para procurar Elias se apresenta e nós sabemos que Obadias era um crente fiel. Elias, ele diz, olha, vai ao teu senhor e diga que Elias está aqui. Ele diz, meu senhor, teu filho tão temente, não seja o caso que eu vá, avise e o Senhor te tome. Elias tem essa marca. Por que Acabe não achou Elias? Porque Deus tomava Elias. Onde ele ia, quando o inimigo queria cercá-lo, o Senhor ia, tomava. Tanto que quando ele está próximo de ser arrebatado, os filhos dos profetas falam isso para Eliseu. Sabe que hoje o teu Senhor será tomado de ti? E depois eles pedem para ir atrás de Elias. Ou seja, já era normal isso na vida de Elias. Só que ele vai e se apresenta. Faz o desafio do Carmelo, aí confronta esses profetas. Diz, olha, a vantagem é de vocês largam na frente. E nós conhecemos a história. A provocação de Elias ali é extraordinária. Ele junta todo o povo e diz, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam. Se Jeová é Deus, sirvam então. O que esse texto sugere? Sugere que naqueles dias de Israel, o povo estava totalmente dividido em que adorar. Se adorava a Deus, se adorava a Baal. Se adorava a Astarote e, vez ou outra, adorava o Senhor que eles aprenderam na lei de Moisés. Só que a Bíblia diz que o povo não responde a eles. Ou seja, mesmo diante da provocação de Elias, o povo não conseguia se posicionar. Olha, decidam. Eles não conseguiram se decidir. Só quando o Senhor mandou o fogo do céu, queimou o sacrifício, lambeu toda a água que estava sobre o altar, eles disseram, só o Senhor é Deus. Deus usou esse homem para num dia exterminar todos os profetas de Baal e de Azerá. Olha quão grande era o ministério de Elias, né? Potente. Só que aí o que acontece é algo aqui que a gente pode comentar também, que Elias sai do clímax, do ápice, para uma frustração. Imagina carregar por 3 anos e meio essa expectativa de que vai ter uma grande reviravolta. Porque Elias era um servo temente do Senhor. Só o que acontece ali? No dia seguinte, chega o recado a Jezabel. Jezabel manda a resposta a Elias. Olha, eu juro pelos deuses que eles me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer contigo o que você fez com os meus profetas lá. Só que Elias, naquele momento, estava no palácio. Se a gente ler o texto, como é que ele sai do Carmelo? Ele sai impelido pelo Espírito do Senhor, correndo na frente da carruagem de Acabe. Aí Jezabel descobre aí, tá ali? Então tá, dou um prazo para você, 24 horas. Elias vai, entra numa frustração, numa depressão terrível. Isso eu gosto de usar para a gente, nesse tempo, conseguir recalibrar o nosso ministério. Eu acho que muitas vezes a gente tem sido afetado pelas nossas expectativas não atendidas. Só que Deus não é escravo das nossas expectativas. Deus não é escravo nem da nossa fé. Deus não faz nada porque se vê obrigado. Ele faz porque se vê agradado. E sem fé é impossível agradá-lo. Acho que às vezes a gente sofre disso. Por fazer a vontade de Deus, a gente acha que Deus obrigatoriamente tem que satisfazer as nossas... O fato de fazer a vontade dele, nós podemos reivindicar. Não. O que nós queremos e não o que de repente ele quer. Né? Deus não é escravo das nossas expectativas. Na verdade, nós que servimos a Ele, não é Ele que nos serve. Elias vai no Monte de Carmelo, então hoje acabou a idolatria. Não, acabaram os profetas. Jezabel ainda estava lá. Os profetas eram só um braço de operação de Jezabel. Ela ainda detinha o poder espiritual. Tanto que depois disso ela arma a morte de Nabote. Ela continua influenciando sobre Acabe. Ela ameaça Elias. Elias sai lá do auge, do clímax, da expectativa lá de uma grande reviravolta, porque é natural, é próprio do ser humano, para entrar numa depressão, numa fuga. Ela continua com as suas ações aí com proeminência. Eu, há alguns anos atrás, falando sobre Elias, e aí isso ficou muito notório. A gente já teve algumas aulas, né, sobre Elias e conversando também sobre até por conta de Acabe. Como eu falei, a gente vai falar de Acabe, a gente tem que falar de Jezabel. A gente vai falar de Elias, tem que falar de Jezabel. E é como se fosse o próprio Estado falando a Elias.
Então a afronta de Jezabel é uma afronta política, espiritual. Veja, Chegou, muitas pessoas querem talvez, chegou uma nota oficial para Elias. às vezes as pessoas querem menosprezar, porque aqui, a gente pega aqui o capítulo 17 em diante, aí você vê assim, caramba, Elias é o cara, como o pastor André falou, o auge aqui da história, se fosse um filme de Hollywood, a batalha e todo o desafio, os profetas de Baal, é o ponto culminante. Mas olha só, até que Elias chegasse ao momento de impor, né, a sua autoridade contra os profetas de Baal, Elias passou por algumas circunstâncias, inclusive de provação e de suprimento de Deus para com ele. Então a gente tem a história de ele ser alimentado pelos corvos, temos aqui a figura também da viúva de Sarepta em relação a Elias. Aí depois nós entramos nesse cenário. Então veja que todo o processo, até se manifestar um grande cenário de autoridade de Deus na tua vida, vai ter o cenário da aprovação. E o fato de ter havido um cenário de demonstração de poder através da autoridade que Deus concede a Elias, Elias mais uma vez agora vai ser confrontado. Dessa vez passar por uma aprovação através de uma palavra, né, de uma afronta de Jezabel. E aí isso fica notório aqui. A gente sabe que até pastores e pessoas que têm conhecimento nessa área da psicologia vai falar que o cenário de Elias aqui é um cenário de não somente de apatia, mas um cenário de literal depressão. Então, pastor Giovanni, eu não culpo Elias por achar que ele era o único. Porque a forma como ele foi construído, a forma como ele viveu, Elias era um beduíno, vivia no deserto, solitariamente. A sobrevivência dele nesse período de escassez, de falta de chuva, foi miraculosa. Deus que dirigia o homem, ó, vai para tal lugar. E é tão extraordinário que quando ele vai se esconder em Sarepta, o texto detalha, Sarepta que é dos Sidônios. Quem reinava? O pai de Jezabel. Deus esconde Elias debaixo do nariz do inimigo, né? Ou seja, é miraculoso. E ele chega no Carmelo com essa expectativa, quando de repente, água fria. Aí vai, desanima, aí ele sai depressivo. E o Senhor o provoca, né? Lá no Monte Horebe, depois de 40 dias de andar, depois de ter pedido a morte, o Senhor provoca. Que fazes aqui, Elias? É interessante nós percebermos isso. Um Deus que sabe todas as coisas não precisa perguntar nada. Mas na Escritura, as perguntas de Deus são provocações. Por exemplo, no caso de Adão, Deus nunca perguntou nada para Adão. Nunca. Nós lemos a criação, Deus nunca perguntou nada para Adão. No dia que ele perguntou, ele tinha pecado. Onde estás? Temi porque comeste todo o fruto que eu proibi. Deus veio com uma sucessão de perguntas. Ou seja, não é que Deus tenha necessidade de resposta. É para provocar auto-reflexão naquele que está sendo interrogado. Então, as perguntas de Deus, quando o Espírito Santo nos faz refletir sobre algo, está querendo provocar algo na gente. Talvez uma mudança de posicionamento, uma reflexão, um redirecionamento das nossas vidas. E é o que aconteceu com eles. O que você está fazendo aqui? Quando Deus diz, o que você está fazendo aqui, é o modo de dizer, esse não é o seu lugar. Essa não é a sua condição. Esse não é o posicionamento que eu exigi de você. Deus eleva ele a uma reflexão, né, sobre a postura, a situação, o ambiente. Só que aí Deus revela o plano dele para Elias, né? Você querer o extermínio da idolatria, da mudança de Israel. Só que isso não vem só por você, Elias. Porque Israel fiz ficar 7.000. E além disso, sai daqui, unge Hazael, rei da Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Eliseu, profeta, no teu lugar. A espada dos 2 primeiros vai acabar com a idolatria, vai acabar com a dinastia de Omri sobre Israel. Às vezes nós cometemos esse erro. Por achar que estamos só, pensamos que somos únicos. Mas não é. Foi o caso de Elias. Por viver solitariamente, por ter passado por aquelas provações sozinho, achava que ele era o único. Mas Deus tem muitos escondidos.
O fato de estarmos só não nos faz único. Deus tem os seus espalhados. Às vezes até comendo pão e bebendo água, como eram os que Obadias escondeu. É nos desertos, nos montes. Tem muito mais caverna aí, habitada por profeta que a gente não conhece. Tem muita caverna e muito profeta. Sim. André, e tem uma expressão interessante, né, quando a gente fala sobre Elias, que é a expressão espírito de Elias, né? Às vezes até mal interpretado pelas pessoas. Poderia falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é interessante essa... Sim. Primeiro, algo que eu gosto de pontuar nisso é que Satanás é um espírito de imitação, né? Existe o espírito de Elias, existe o espírito de Jezabel. Ele replica a forma de operação. Mas se a gente entender aqui, Elias é alguém que faz o coração do povo se voltar para o Senhor. Ele não resolve todos os problemas, mas é o início de uma transformação, é o início de uma mudança. Lá quando nós vemos em Malaquias, no final do Antigo Testamento, o Senhor diz: eis que envio Elias, que ele vai preparar o caminho do Senhor. Ou seja, esse espírito de Elias é uma referência àquele que viria, João Batista, e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa expressão eu gosto de trabalhar ela da seguinte maneira: Jesus sempre falou das pessoas do seu tempo como filhos e das pessoas do Antigo Testamento como pais. Ele disse: vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Agora vocês são filhos de Abraão, ou seja, vocês são filhos. Os do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, são os pais. João Batista ele veio para unir o coração dos pais aos filhos. As coisas da Antiga Aliança se unem à Nova Aliança por causa de João Batista. Ele é aquele que tem o espírito de Elias. Então a forma de operação de João Batista faz a união das coisas do Antigo para o Novo Testamento. Assim Jesus cumpre todo o rito e é apresentado. Então esse espírito de Elias é uma referência àquele que prepara o caminho do Senhor. Aquele que vai preparando o ermo, o caminho, limpando o espaço para aquele que é maior do que ele, referência a Cristo Jesus, vier executar a obra de Deus. Então Elias, como foi nos seus dias, ele causou uma preparação para a mudança na história de Israel. Nós vemos que até o templo de Baal não foi destruído nos dias de Elias, foi depois, por Jeú. Ou seja, ele preparou o caminho, ele desencadeou algo que iria culminar na transformação espiritual na história de Israel. Esse é o espírito de Elias. O pessoal às vezes confunde isso, né? Até de maneira mística, às vezes, né? Infelizmente tem algumas coisas complicadas sobre isso. Eu gosto sempre de pensar, o pastor André acabou sintetizando isso, mas tem uma expressão em latim, né, que é modus operandi. Assim, a maneira com que desencadeia algumas atitudes do personagem traz ali um modus de ação. E eu penso sempre que essa expressão também ela tem a ver com a ideia do ânimos, que é a ideia de como que esse personagem transita com a sua ação em relação a um determinado contexto. Aí eu diria que de maneira figurada você pode pensar nesse modus operandi da vida de Elias, aí essa relação com João Batista e esse ânimos, né? Eu acho que ânimos tem muito a ver também com a ideia de convicção. Isso, aí se você for refletir mais um pouco, a palavra usada é espírito de Elias. O espírito tem a ver com o aspecto da formação do homem, que é um conectivo com Deus. Então o espírito de Elias, aqui na minha concepção aqui, é basicamente o seguinte: olha, um homem impelido por Deus a realizar determinadas atitudes, determinados atos dentro de um cenário aqui bíblico, e que ele é uma expressão. Então a convicção de Elias com que ele realiza as coisas aqui é o ânimos. E o modus operandi é exatamente a trajetória das suas atitudes. Mas se você for pensar nisso, não há maneira, não existe nada pejorativo em você usar essas expressões até para poder você se espelhar naquilo que é benéfico aqui da vida de Elias. E até uma provocação, as similaridades, né, entre João Batista e Elias. O que faz Elias temer é a palavra de Jezabel. E o que causa a morte de João Batista é a palavra de uma mulher também.
né? Que estava no palácio, ó, que era a cabeça de João Batista. Homens intrépidos que passaram por... Desafiaram o palácio, se posicionaram. Só que é interessante, Elias temeu e fugiu. João Batista perdeu a cabeça, continuou pregando. Será que se Elias tivesse ficado no palácio, qual seria o final dele? A gente não sabe, né? Só que o ministério profético às vezes tem isso, né? Às vezes o sacrifício de um profeta é a conclusão da sua missão. Eu falei Provérbios 30:30, o leão mais forte, por nada, torna atrás. Até diante de uma morte certa, o profeta não pode recuar. Penso. Gente, eu vou fazer uma pergunta para o pastor André, depois eu tenho um recadinho para a gente caminhar aqui. Como eu falei, um dia eu vou fazer um negócio aqui, fazer um negócio desse. A gente vai abrir uma transmissão dessa aqui, a gente vai passar o dia inteiro aqui. Aí vai ter momento aqui que eu vou receber um convidado, eu vou ter que entrevistar o convidado em pé, porque eu vou ficar o dia inteiro sentado, mas eu vou trabalhar para um momento de a gente fazer um negócio desse, o dia inteiro, a gente transmitir aqui pelo YouTube, a gente fazer o dia inteiro aqui, a gente conversar sobre a Bíblia, aí a gente trazer o pastor André, a gente passar aqui uma manhã inteira, a gente faz os intervalos aqui, a gente bota alguma coisa nos intervalos só para poder descansar. Mas aqui tem café, o pastor André não toma café não, pastor André? Eu evito, porque... É que o café é sem açúcar também. Mas a gente passar aqui, né? A gente bota um comes e bebes aqui e vai passar o dia inteiro aí. Quem aprova essa ideia aí? Eu acho que vai ser legal. Benção. Mas já está criando também aqui uma marca, o pastor André, que é o seguinte, para a gente terminar o CDcast, tem que ter aí pelo menos aí você vai pensar aí, pode ser pelo menos uma lição sobre a vida de Elias, ou mais de uma lição, se você conseguir sintetizar, porque acho que o grande cerne do ensino são as aplicações. E quando nós olhamos para os personagens, esses personagens nos trazem lições. E nós precisamos pegar essas lições e enquadrar com as nossas vidas. Então, pastor André, Elias, o tisbita, ele nos deixou algumas lições aqui já confirmadas através da sua fala aqui ao longo do CDcast. Mas para poder fazermos aqui uma espécie de finalização, nos diga aí uma lição que lhe salta os olhos, ou mais de uma, para você sintetizar essa história desse homem fantástico. Sim, poderíamos dizer diversas coisas, né? Mas deixa eu usar o que Elias diz de si próprio. Como ele se define. Vive o Senhor Deus, em cuja a presença eu estou. Acho que essa é a maior lição da vida de Elias. Andar na presença de Deus. Ele se apresenta assim a Acabe. E Deus o chama de homem de Deus. Por quê? Porque caminhava na presença do Senhor. Como eu li na King James, diante do qual eu tenho me colocado de pé. Eu tenho me posicionado diante do Senhor. Ou seja, Jezabel veio sobre o Reino Norte, trouxe toda a prostituição espiritual, Acabe se vendeu a isso, os profetas sentaram na mesa de Jezabel, foram corrompidos, mas eu tenho perseverado em andar diante da face do Senhor. Neste tempo em que se avizinha a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eu acredito que cada vez mais Deus procurará os fiéis da terra, pessoas que posicionem contra a tendência natural, porque a tendência muitas vezes é de corrupção mesmo, é de desvio, de impiedade. Jesus já falou sobre isso, do multiplicar-se da iniquidade, mas só que Jesus falou para que brilhem no meio de uma geração corrompida e perversa. A vida de Elias foi como um luzeiro no dia de trevas, quando o povo se desviava do Senhor e até a consciência estava subvertida. A gente não sabe o que é adorar, se é Baal ou Deus, Baal e Azerá. Na dúvida, adora todo mundo, e adorar todo mundo não é adorar a Deus, porque a adoração a Deus tem que ser exclusiva. Ele se posiciona, não, só o Senhor é Deus. Quem neste tempo pode restaurar o culto a Deus? Para que o culto não seja misturado com outras coisas. Para que a nossa própria consciência não seja infiltrada por valores que sorrateiramente vêm pouco a pouco dinamitando aquilo que é palavra de Deus. Profetas de Deus. Temos que ser profetas, em defender aquilo que Deus estabeleceu. Eu gosto de dizer que a verdade enquanto pessoa é Cristo,
sustenta todas as coisas, sustenta a igreja. Não precisa que ninguém o defenda. Mas a verdade, enquanto discurso, é sustentada pela igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, Cristo, que é a verdade, sustenta a igreja. Mas o discurso da verdade é sustentado pela igreja. Se a igreja não falar, a verdade desaparece. Mas se a igreja pregar, a verdade brilha. Assim foi Elias, assim temos que ser cada um de nós. Amém? Bênção total. Olha aí que maravilha, hein? Olha, você que estava com a caneta e com o papel aí. E se você anotou, né? Porque tem gente que... Você pode voltar depois e assistir, pegar aí parte da nossa conversa, porque eu tenho certeza que o pastor André falou aqui, nos trazem grandes ensinamentos. Aqui um recadinho, antes de eu passar a palavra e agradecer aqui o pastor André pela participação. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, talvez você está aqui assistindo, nós fizemos aqui o anúncio da sala VIP, e eu quero aqui dar também uma possibilidade para você, de você semear através da tua semente, você produzir um fruto na vida de outras pessoas. Então, através da tua semente, você produzir fruto na vida de outras pessoas. Também está aqui na tela um QR Code. Caso você queira, de alguma forma, contribuir com o Crente Docente, você sabe que para poder produzir, por mais simples que seja, qualquer material, para você produzir qualquer material de aula, de podcast, coisas relacionadas às redes sociais, tudo isso necessita de equipamentos, necessita de um espaço, necessita de muitas coisas que são recursos que são necessários para poder a gente produzir qualquer tipo de material de filmagem e de áudio. E aí talvez você está aqui acompanhando e você pode usar esse momento, através do QR Code que está na tela, para você lançar uma boa semente numa terra fértil. Uma semente em prol daquilo que eu chamo de missões através do ensino. Nós estamos fazendo missões através do ensino. Como? Explanando a palavra de Deus com esse cunho didático e pedagógico, alcançando o coração de pessoas e fazendo com que haja aquilo que a gente conversou aqui. Usando o ensino para concretizar aquilo que a palavra nos diz sobre o conhecimento da verdade, a permanência na verdade, ser um fator de transformação. Então você que está nos acompanhando aí, se você desejar fazer a sua semeadura, o QR Code está na tela, aí a gente já sabe que o Senhor dá semente ao que semeia e que você deve semear conforme você propor em seu coração, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Pastor André, eu quero te agradecer pela participação aqui no CDcast, aproveitar aqui e dizer para o pessoal, o pastor André já nos ajuda e coopera conosco já há muito tempo. Na verdade, o pastor André, antes de ser consagrado ao ministério pastoral, já tinha dado diversas aulas aqui com a gente. E mais lá atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos o CDcast num formato que era somente áudio, né? Isso. E aí eu lembro das primeiras aulas do pastor André. O pastor André tem uma personalidade não tão, não tão efusiva, né? Então ele tem essa fala aqui bem dosada. Linear, né? Linear. E aí eu escutava os áudios do pastor André. Aí eu falava assim, André, dá lugar aí, cara, pode falar com ênfase nessa parte aqui da aula. E aí eu brinco, né, quando conto para algumas pessoas, eu falo assim, rapaz, quando eu escutei o pastor André a primeira vez, aí eu falava assim, cara, tem alguma coisa aqui nesse cara e eu não sei o que é, mas deixa eu ver aqui, né? Porque eu entendi o seguinte, o jeito dele falar, mais tímido e tal, mas tem alguma coisa aí. Aí eu brinco depois, eu falo assim, caramba, é interessante, porque às vezes, se você passar só pelo parâmetro da performance de alguma coisa, você deixa de verificar, né, as qualidades grandiosas que existem numa pessoa. E aí o André gravou várias aulas e tudo mais, e o André tem vivido aí grandes coisas também, através do ensino da palavra, e eu tenho dito mais recentemente que tem sido, na verdade, uma grande satisfação e um prazer
ter o André nesse tempo, né, que a gente está trabalhando pelo ensino bíblico, para poder a gente difundir essa ideia do ensino num tempo de tanta situação grotesca, né, quando se trata da palavra, a gente usando a palavra de uma maneira tão desprezível. Então ter alguém, né, como o pastor André, ter um zelo pela palavra, um zelo pela busca da revelação da palavra e uma vida com Deus, uma família de Deus, isso é algo fantástico para mim. Então eu queria deixar esse relato. O fato é que a gente perpassou por alguns cenários, né? Então tinha as aulas em áudio, depois a gente passou a ter gravada, né, pelo streaming, depois a gente começou a ter algumas conversas no streaming, e agora, graças a Deus, estamos aqui na nossa sede, gravando o CDcast num formato talvez que muitas pessoas esperaram por muito tempo, e agora a tendência é a gente avançar e evoluir, melhorar a questão da transmissão, qualidade. Por isso a gente precisa de equipamento, de câmeras, né, de algumas coisas que têm um valor um pouco alto, mas nada que a sua semente não produza uma multiplicação. Então, André, satisfação ter você aqui, obrigado pela participação. Amém. E certamente você vai voltar mais vezes aí. A gente está trabalhando com um grupo mais específico de professores, e depois eu vou te convidar para a gente ter aqui, a gente vai provavelmente ter uma versão do CDcast que é uma versão entrevista. Aí essa entrevista ela vai falar sobre a sua vida, seu ministério, mais voltada para o ensino bíblico. Tá bom? Então fica aí meu agradecimento pela tua participação. Você pode falar aí pro público. Agradeço a cada um de vocês que está aqui acompanhando, né, o Crente Docente. Agradecer ao pastor Edvanei, você é bênção, você, sua esposa, sua família, para minha casa, nos abençoou bastante. Louvado seja Deus por essa vida, e é bom ver esse trabalho frutificar. Se há, como foi falado aqui, gostaria de repetir, se há uma possibilidade de transformação, vem pelo ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus que é competente para isso. O que o crente docente faz nesse tempo causa transformação. Uma transformação que começa na mente. Então agradeço a Deus pela sua vida que está aí, que você possa dar publicidade a isso, curtir, comentar, e nos veremos mais vezes. Deus abençoe a sua vida. Amém. Gente, um forte abraço para vocês, saudações do Crente Docente, e semana que vem estamos de volta aqui, querendo Deus, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Paz.